Gravando, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 6 de outubro de 2022. Peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Também esclareço que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. E agradeço a presença de todos. Nós vamos seguir pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Mas eu começo então formalmente a sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Falta apenas a confirmação de presença do Dr. João Marcelo. Então, todos confirmaram presença. Hoje a gente está com a nossa formação titular. Estão presentes, além de mim, Dr. Ítalo, Dr. João Carlos Silag, Dr. João Marcelo, além da doutora Aline da representação fiscal. Então, eu dou início formal à sessão. Hoje, como há pedido de sustentação oral para todos os processos, nós vamos seguir a ordem da pauta. E o primeiro processo da pauta é do autuado BR Brasil Foods S.A., auto de infração 4023530, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Carlos Silag, e o pedido de sustentação oral é da doutora Estela Rídio, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Estela. Bom dia. Bom dia. Eu passo a palavra, então, ao relator para leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, doutor Silag. Mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se de um BR Foods, certo? Trata-se de um recurso ordinário diante da decisão diante da decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração, mantendo a acusação, e como houve já julgamento em outras câmaras julgadoras que converteram os autos em diligência, eu vou ler rapidamente o relatório. Então, inicialmente, o julgamento de primeira instância diligenciou os autos à origem para que fosse juntado aos autos o livro fiscal de saídas, no qual os documentos relacionados pelo fisco foram escriturados. Cumprida essa diligência, tendo todos se manifestado, a recorrente submeteu uma petição em que ratificou os termos de sua impugnação. Foi julgada a defesa, que decidiu pela procedência do auto, e interposto recurso ordinário, julgado pela 10ª Câmara Julgadora. Essa converteu o julgamento em diligência para que a consultoria tributária anexasse aos autos a íntegra das respostas às consultas, números 314 de 2004 e 471 de 97, informando se permaneciam válidas as respostas ou juntando se houvesse uma resposta a uma consulta tributária mais recente relativa a esta matéria, manifestando seu atual entendimento quanto ao assunto. Cumprida essa diligência, em novo julgamento, a 14ª Câmara Julgadora converteu mais uma vez o julgamento em diligência para que a autuada se manifestasse sobre a resposta à diligência anterior da consultoria tributária. Atendida essa diligência, todas as partes tendo se manifestado, a 15ª Câmara Julgadora decidiu por cancelar a decisão de primeira instância sob o entendimento de que o laudo técnico juntado com a defesa não havia sido devidamente examinado. Então, houve um novo julgamento da primeira instância, que decidiu mais uma vez pela procedência do auto de infração, tendo o contribuinte interposto novamente o recurso ordinário. A representação fiscal, então, baixou os autos em diligência para a Procuradoria-Geral do Estado, para que esta fornecesse cópias da petição inicial da ação judicial e do mandado de segurança coletivo preventivo, informando a eventual existência de matéria constante do processo judicial que fosse coincidente com matéria tratada no presente auto. Neste caso, informando qual a matéria e o estágio em que se encontrava o processo judicial, se a decisão judicial seria aplicável ao estabelecimento filial da empresa BRF, ora autuada,
e se a decisão judicial seria aplicável ao débito fiscal do presente auto. A Procuradoria-Geral do Estado atendeu a diligência, declarando em síntese que a ordem judicial proferida no mandado de segurança não havia trazido efeitos retroativos favoráveis à hora autuada, não atingindo, portanto, o presente auto de infração. Bom, este é o relatório. Suspendo agora para sustentação oral da patrona. Obrigado, doutor Silag. Passa a palavra, então, para a doutora Estela, para a sustentação oral. Bom dia a todos. Bom, esse caso, então, trata-se de um recurso ordinário que foi interposto contra a decisão que manteve o auto de infração, que foi baseado numa cobrança de ICMS, incidente sobre operações de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, que no caso é o brócolis, ervilha, mandioca palito e mix de legumes. No entender da fiscalização, esses produtos eles não estariam abarcados pela isenção do ICMS nos termos do artigo 36, anexo 1 do RICMS de São Paulo, porque eles não estavam no estado natural, conforme o previsto no artigo 4º, inciso 3º da mesma norma, né, do regulamento. Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo julgamento singular, os vegetais comercializados pela recorrente, eles não sofrem processo de industrialização, que tem capacidade de alterar o estado natural. Na verdade, eles foram lavados, cortados, desfolhados, descascados, escaldados, branqueados, congelados e acondicionados, que são processos simples que não altera em nada a natureza primária do alimento. Cabe aqui, inclusive peço licença para ler o 3º inciso do artigo 4º do RICMS, que eu mencionei, que diz o seguinte: o estado natural, em estado natural o produto, tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso 1, não perdendo essa condição, o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar, ou que para ser comercializado dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento. Então, foi exatamente o que foi feito pela recorrente nos produtos comercializados. Tanto é verdade que foi juntado esse laudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicos, que atesta que os vegetais eles mantêm o estado natural apesar desses processos que eles sofrem. Eles mantêm cor, textura, sabor, aroma, tudo proveniente do estado natural. E esses processos, eles são necessários para produtos, principalmente produtos hortifrutigranjeiros, que são tão necessários que em 2009 foi editado o decreto 64.098, que acrescentou ao artigo 36, anexo 1º do RICMS, o parágrafo 4º, que tem a redação seguinte: nas operações com os produtos relacionados nos incisos de 1 a 8 e 10 a 12, aplica-se a isenção, ainda que tenham sido ralados, cortados, picados, fatiados, torneados, descascados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que não cozidos e não haja adição de qualquer outros produtos que não os relacionados, mesmo que simplesmente para conservação, observando o disposto no parágrafo 5º. Então, todo esse processo que a recorrente faz nesses alimentos é extremamente necessário para que eles sejam comercializados sem que eles sofram qualquer tipo de contaminação. Ao contrário do que consta também na decisão combatida, e conforme também se atestou no laudo que foi juntado, não foi o alimento, ele nenhum deles foi cozido especificamente. Houve só o processo de escaldamento, que não modifica a natureza, que não muda a natureza do alimento, não muda a cor também, nem nada, é simplesmente um processo de mergulhar o produto em água em ebulição e, por um curto espaço de tempo, imediatamente resfriado, para que ele mantenha o estado natural. Em questão das embalagens, com relação às embalagens que foram utilizadas pela recorrente nesses produtos, não tem nenhuma prova
que alicerça a decisão do julgador singular, né? Porque não é possível que esses produtos que são destinados à alimentação sejam comercializados sem essas embalagens, sob o risco de justamente acontecer de serem contaminados e etc. E o artigo 4º do inciso 3º do RCMS prevê justamente essa hipótese de acondicionamento, né? Eu trouxe também, eu cito também um julgado, gostaria de citar um julgado que foi de uma empresa hortifruti granjeira, um auto de infração que foi julgado pela 15ª Câmara Julgadora em 2019, que foi exatamente nesse mesmo sentido, e a turma e a Câmara decidiu pela improcedência do auto. Então, por esses motivos quanto ao mérito, a decisão merece ser reformada. Com relação à multa, também restou demonstrado que a recorrente não cometeu nenhum tipo de infração tributária, então requer seja essa multa cancelada de pronto, e se não for esse o entendimento da Câmara com relação ao cancelamento, que seja pelo menos relevada nos termos do artigo 527-A do regulamento. E com relação aos juros de mora, que são previstos, os aplicados previstos no artigo 96 da Lei 13.918, esse tribunal já tem decidido reiteradamente pela sua inaplicabilidade, então requer que seja conferido a esse auto de infração, essa cobrança, o mesmo tratamento, afastando esses juros. Ante o exposto, então, era isso, mas o que gostaria de esclarecer, requer às vossas senhorias que o presente recurso seja conhecido e, quanto ao mérito, seja integralmente provido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Estela, pela sustentação oral. Volto a palavra ao relator. Obrigado, cumprimento a patrona pela sustentação e vou apresentar o meu voto. As infrações dos itens 1 e 2 tratam da falta de pagamento do ICMS por escrituração de documentos fiscais referentes a operações de saída tributadas consideradas indevidamente como isentas, relativas à circulação de produtos hortícolas beneficiados e acondicionados em embalagem de apresentação. A recorrente alega que se aplicaria às operações em comento a isenção prevista no artigo 36, anexo 1 do regulamento do ICMS. De acordo com o entendimento da autuada, não há comprovação técnica de que os processos de lavar, cortar, desfolhar, descascar, branquear, congelar e acondicionar causem qualquer modificação da natureza primária ou da finalidade dos produtos. Alega que o laudo técnico por ela apresentado é categórico ao afirmar que os produtos se mantêm em estado natural e que o regulamento do ICMS, no tocante às embalagens, prevê a hipótese de acondicionamento para que os produtos sejam transportados e mantenham seu estado natural. Alega ainda que o artigo 111 do CTN dispõe que as normas que veiculam isenção devem ser interpretadas no sentido literal e que a decisão normativa CAT 16 de 2009 não poderia se sobrepor ao regulamento do ICMS, que traria uma relação de produtos passíveis de isenção na qual se encontrariam os produtos em pauta. Bom, eu digo que depreende-se da peça do recurso do contribuinte que os produtos comercializados pela recorrente foram previamente submetidos ao processo de escaldamento ou branqueamento, cuja finalidade é a inativação das enzimas dos produtos para evitar consequências indesejáveis quanto ao seu aspecto, como escurecimento, implicando alterações químicas e no aspecto dos produtos. Conclui-se inequivocamente que a autuada não comercializa produtos em estado natural. Salienta-se, porém, que os produtos hortícolas comercializados pela interessada, que são mandioca, brócolis, ervilha e outros legumes, podem ser comercializados em estado natural, tal como se encontram na natureza, sem sofrer processos de industrialização. Os produtos da recorrente, por sua vez, sofrem processos de industrialização nas modalidades de beneficiamento e acondicionamento, em embalagem de apresentação, conforme as alíneas B e D do inciso 1 do artigo 4º do regulamento. Conforme esclarecido na manifestação fiscal, as folhas 223 e 224, os produtos comercializados pela recorrente, cortados e descascados, são submetidos ao branqueamento, processo que implica o aquecimento prévio ao congelamento do produto,
com a finalidade de retardar o curso natural da decomposição da matéria orgânica para aumentar a vida útil dos alimentos. O branqueamento implica submeter o produto à imersão em água aquecida ou à sua exposição ao vapor d'água a temperaturas da ordem de 84 a 100 graus, seguido de congelamento para que as enzimas se estabilizem, impedindo assim alteração de cor, textura e sabor dos alimentos. Portanto, o processo de branqueamento consiste no aperfeiçoamento do produto para consumo, conservando as suas características originais por prazo superior ao que ocorreria se permanecesse em estado natural. Verifica-se, portanto, que os produtos comercializados pela autuada sofrem processo de industrialização nos termos do parágrafo único do artigo 46 do CTN. Acrescenta-se que as embalagens utilizadas para os referidos produtos não se destinam somente ao transporte e acondicionamento rudimentar destes. As embalagens, ao conferirem maior praticidade aos produtos e apresentarem a marca comercial do contribuinte, também implicam a industrialização, na modalidade de aperfeiçoamento para consumo. Ressalta-se que a própria autuada reconhece que suas mercadorias sofreram um processo de escaldamento antes de serem adequadamente embaladas para posterior comercialização, estando incontroverso que os produtos comercializados foram objeto de processos de industrialização consistentes no escaldamento ou branqueamento e embalagem comercial, não há que se falar no seu direito à isenção do imposto. Quanto à jurisprudência carreada pela recorrente, não lhe assiste a decisão proferida em sede de recurso ordinário relativa ao processo DRTC 2 358 822 de 2011. Conforme destacado no parecer emitido pela representação fiscal, a referida decisão foi reformada diante do recurso especial interposto pela Fazenda Pública, o qual foi provido pela Câmara Superior em sessão de 11 de 10 de 2012. Conforme os excertos que eu reproduzo, eu vou ler só alguns trechos. Mas, desculpa, eu não vou ler os trechos, porque são praticamente os fundamentos que eu já havia lido agora há pouco no meu voto. Prosseguindo, a representação fiscal traz ainda um outro julgado da Câmara Superior relativo ao processo do auto de infração 3161283, que ratificou o entendimento pela caracterização de processo industrial na operação de branqueamento, afastando a aplicação da isenção do imposto para os vegetais submetidos a este processo. Também não aproveita a autuada o parecer técnico de autoria do IPT, que ela traz as folhas 199 a 218, uma vez que se observa que esse laudo foi elaborado em 5 de abril de 2010 para a empresa diversa, que é a Atigel Frutas Congeladas Atibaia Limitada, e destaca-se ainda que aquele cliente, a Atigel, solicitara a elaboração de um parecer técnico para a verificação do processo de congelamento de uma classe de produtos alimentícios, os quais se destinam exclusivamente para a comercialização com estabelecimentos industriais. É relevante destacar que a Fazenda Pública já consignou o seu entendimento sobre a matéria por meio da decisão normativa CAT 16 de 2009, no sentido de que o branqueamento descaracteriza o estado natural dos produtos a eles submetidos, ainda que os produtos se encontrem relacionados no artigo 36, anexo 1 do regulamento. Eu reproduzo partes dessa decisão normativa e digo que, em face do exame do mérito, não há dúvida de que as acusações apontadas no auto de infração devam ser mantidas, uma vez que considero que elas são procedentes. Com relação à multa, entendo que não há que se falar na sua confiscatoriedade, e uma vez que a dosimetria das penas é estabelecida pelo legislador, de acordo com o potencial lesivo que ele entende implicar no cometimento da infração, e, de qualquer forma, não cabe a este órgão julgador questionar o valor da multa combinada em face de expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Com relação ao pedido de relevação das multas, ressalto que um dos requisitos objetivos dispostos no artigo 527-A do regulamento não foi cumprido, qual seja de que a infração não pode implicar falta de pagamento do imposto.
e não procede também a alegação da recorrente ao mencionar a decisão no julgamento do recurso ordinário pertinente ao auto de infração 3.118.615, cuja decisão é invocada no recurso. Naquele auto de infração, foi tratado o descumprimento de dever instrumental, enquanto que no presente auto discute-se o descumprimento de obrigação principal, com a consequente falta de pagamento do imposto. Também com relação não cabe discutir com relação à alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito da aplicação de multa, matéria que já se encontra sumulada nesse tribunal, conforme a súmula número 13. E eu acolho apenas o pedido do contribuinte com relação à questão dos juros de mora aplicados, uma vez que, diante da nova redação da súmula número 10, então, acolho o pedido do contribuinte para determinar a redução dos juros moratórios aplicados à taxa Selic. Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros aplicados à taxa Selic. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Abro a palavra, então, aos demais integrantes da Câmara para debates. Presidente. Por favor, doutor Ítalo. Só um breve comentário. Eu parabenizo de pronto o voto do Dr. Silag. E digo que, ainda que observássemos, né, o artigo 36 do anexo 1, em seu parágrafo 4º, foi citado pela doutora Estela, e cuja redação se deu pelo decreto 64684 de 2019, digo que melhor sorte não haveria a recorrente, tá? Só um breve parênteses. Eu sei que os períodos objeto da autuação são muito antes, né, dessa alteração legislativa, mas eu teço esse comentário só para realmente não passar batido, já que foi citado aqui. E, enfim, dispõe referido dispositivo, né, que nas operações com alguns produtos aplica-se a isenção, ainda que tenham sido ralados, cortados, picados, fatiados, torneados, descascados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que não cozidos, não haja adição de qualquer outro produto. Assim, seja por tal norma não contemplar o processo de branqueamento explicitamente, né, impedindo-se aqui que apliquemos uma interpretação extensiva, né, o que ofenderia o artigo 111, ou seja, porque o próprio dispositivo diz que excepciona-se o processo de cozimento, que grosso modo é sim uma das etapas do branqueamento, ainda que por curtíssimo tempo, vez que o processo praticado em tais alimentos é sim óbice ao reconhecimento da isenção, como bem constou no voto de relatoria. E ainda que assim não fosse, embora eu não tenha observado nenhuma reprodução fotográfica dos produtos, há de se inferir que os produtos de uma marca tão notória, né, como da recorrente, não são, obviamente, embalados rusticamente, mas são embalados certamente com a posição de marca, né? Isso confere a ele forte apelo comercial, o que também obsta o aproveitamento dessa regra isentiva. Então, só para constar que eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Perfeito, doutor Ítalo, muito obrigado pelas observações. Foi exatamente o que eu entendi também. Entendi que parte do processo de branqueamento era o cozimento, e isso já impediria. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Falta apenas confirmação do Dr. João Marcelo. Todos confirmaram presença agora, inicio votação.
Todos votaram, encerro a votação. Então, doutor Estela, o voto do doutor Silag foi acompanhado à unanimidade, no sentido de dar parcial provimento ao recurso apenas para limitar os juros à taxa Selic. Muito obrigada. Agradeço a presença e tenham um bom dia. Bom dia. Assim, nós encerramos o julgamento do caso BRF Foods S.A. Próximo processo da pauta é do autuado Rumo Malha Paulista S.A., auto de infração 4142862. É um recurso ordinário, também de relatoria do Dr. Silag, com pedido de sustentação oral pela doutora Carolina Pedroso Meneguin, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, julgadores, representação fiscal. Passo a palavra, então, ao relator para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Trata-se de um recurso ordinário, manejado em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração, que contém uma acusação, que é de falta de pagamento do imposto por emissão de conhecimentos de transporte referentes a operações tributadas como isentas, nos termos do artigo 149 do anexo 1 do regulamento, sendo que a isenção só se aplica à mercadoria destinada à exportação que tenha como origem contribuinte estabelecido no Estado de São Paulo, enquanto que, no presente caso, as mercadorias tinham como origem estabelecimentos de empresas localizadas em outras unidades da Federação, tendo como destino o Estado de São Paulo. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Silag. Passo a palavra, então, à doutora Carolina, para a sustentação oral. Obrigada. Prezado julgadores, eu serei breve na minha sustentação oral, até porque eu acho que a parte mais importante desse caso seria o esclarecimento de fato a respeito da operação que é realizada aqui pela recorrente. Trata-se, então, de um auto de infração, como muito bem colocado pelo julgador Silag. Trata-se, então, do questionamento a respeito da incidência ou não do ICMS no transporte dessas mercadorias pela Rumo Malha Paulista. A Rumo Malha Paulista é uma empresa que realiza o transporte ferroviário, exclusivamente transporte ferroviário, dentro do estado de São Paulo. A concessão ferroviária da Rumo Malha Paulista se encontra exclusivamente no estado de São Paulo. Então, como funcionam as operações que a Rumo realiza com os tomadores do serviço de transporte? Os tomadores do serviço de transporte da Rumo são empresas localizadas em diversos estados brasileiros. De fato, não se tratam de empresas, os tomadores de transporte localizados no estado de São Paulo. Ocorre que essas empresas, elas produzem no Brasil, principalmente na região centro-oeste, produtos, né, para exportação, em sua maioria commodities, e ela realiza a Rumo, ela recebe essas mercadorias que serão transportadas já em uma cidade localizada no estado de São Paulo. Então, os tomadores do serviço, sejam eles ou sejam empresas terceiras por eles contratadas que não possuem qualquer relação com a Rumo, levam as suas mercadorias até, por exemplo, Fernandópolis, localizada no estado de São Paulo, onde se inicia a concessão da Rumo de transporte ferroviário. Então, por exemplo, uma empresa localizada em Goiás, ela contrata ou ela possui caminhões em que ela pega suas mercadorias nos locais onde elas são plantadas, seja em Goiás ou qualquer outro estado, e leva até, por exemplo, Fernandópolis. Em Fernandópolis, se inicia o serviço contratado da Rumo, em que essas mercadorias elas são transbordadas dos caminhões. E, de novo, a prestação de serviço de transporte rodoviário não se relaciona com o transporte que será realizado pela Rumo, exclusivamente ferroviário, exclusivamente no estado de São Paulo. Então, essas mercadorias elas são transportadas desses caminhões para os trens da Rumo, e a Rumo tem essa prestação de transporte contratada, que tem um estabelecimento de origem. Esse ponto é importante, porque o tomador do serviço pode estar em qualquer lugar, pode ser a matriz, pode ser a matriz da empresa que está em outro estado. O tomador de serviço não importa, não é esse o requisito do artigo, mas sim o estabelecimento de origem. O estabelecimento de origem sempre é o local de origem da prestação de serviço da Rumo, sempre é em São Paulo. Então, até porque ela nem possui competência para realizar o transporte ferroviário fora do estado de São Paulo. Exclusivamente a Rumo Malha Paulista
que é quem estamos tratando aqui, que é a empresa autuada. Então, ela inicia o seu transporte usualmente em Fernandópolis e transporta até o Porto de Santos, onde será exportado. O serviço de exportação também não é a Rumo que realiza, são transportes realizados por meio de navio, transporte marítimo, também não está mais na competência da Rumo. Dessa forma, como os senhores podem observar, foi até realizado um parecer contábil pela empresa, a prestação de serviço contratada está exclusivamente dentro do Estado de São Paulo. Então, não há qualquer restrição para a aplicação da isenção prevista no regulamento do Estado de São Paulo. E não bastasse tal fato, um ponto super importante de ser colocado aqui é a questão de que é inequívoco nos autos, não há qualquer questionamento sobre esse fato de que as mercadorias que estão sendo transportadas são de fato destinadas à exportação. No laudo contábil produzido por perito independente que a Rumo contratou, que a recorrente contratou, e que foi apresentado junto com o recurso ordinário, também é comprovado, né, recomprovado, além de que as operações ocorreram exclusivamente no estado de São Paulo, que as mercadorias eram destinadas à exportação. Apesar desse fato ser incontroverso, a fiscalização não questiona esse fato. Inclusive porque todos os transportes eram ao Porto de Santos, todos para formação de lote de exportação, isso está nas notas fiscais. E esse ponto ele é importante, por quê? Porque ele faz com que seja irrelevante a discussão a respeito da aplicação da isenção de São Paulo. Porque não bastasse ela ser aplicável na isenção que está no RICMES, a gente tem a súmula do STJ, a gente tem a própria imunidade aplicável para o transporte de mercadorias destinadas à exportação. Nós temos a súmula do STJ, eu peço aqui licença para ler para os senhores julgadores, a súmula 649 do STJ. Ela traz muito claramente, não incide ICMS sobre os serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então, eu repito, a operação de transporte ocorreu exclusivamente no estado de São Paulo. Ela teve origem no estado de São Paulo, sendo plenamente aplicável a isenção prevista no RICMES. Não fosse suficiente, mesmo que se questione que ela seria interestadual, porque o tomador do serviço não está em São Paulo, repito, origem em São Paulo, tomador do serviço não está em São Paulo. Seria aplicável a imunidade e a própria súmula 649 do STJ, que não poderia ser mais cristalina sobre o assunto. Não incide ICMS no serviço de transporte, mesmo que interestadual. E essa decisão, essa súmula do STJ, ela não é isolada. Quando se observa a jurisprudência está totalmente a favor da recorrente. Então, mesmo assim, eu acho que aqui o esclarecimento de fato é super importante sobre qual que seria a parte de responsabilidade da recorrente para a aplicação da isenção, mas essa discussão ela se torna inclusive irrelevante quando estamos diante da própria imunidade prevista e do próprio julgamento do STJ, que foi simulado, o próprio entendimento simulado do STJ, em que não há qualquer discussão ou qualquer dúvida a respeito da não incidência do ICMS nessas operações, já que é incontroverso, de novo, que as mercadorias eram sim destinadas à exportação. Então, fica à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutora Carolina. Volta a palavra ao relator. Eu cumprimento a patrona, agradeço pelos esclarecimentos e vou passar a exposição do meu voto. Bom, inicialmente, a recorrente alega a nulidade do auto porque estaria carente de relatório fiscal, o que implicaria o cerceamento de defesa decorrente da dupla possibilidade de interpretações do relato da infração, e também devido ao volume de informações constante do auto de infração, eu entendo que não procede essa alegação, uma vez que, primeiro, porque o relatório fiscal não encontra previsão legal, e depois, porque não se constata no auto de infração qualquer erro na descrição da infração, na determinação da matéria tributável, e tampouco se verifica a ausência de algum dos elementos previstos no artigo 142 do CTN. Também entendo que não prospera a alegação de que o auto se basearia apenas em presunções, uma vez que ele se encontra fundamentado em um fardo conjunto probatório, e a acusação foi bem detalhada e suficientemente explicada, conforme se verá adiante.
E, além disso, também todos os documentos foram fornecidos pelo contribuinte, sendo que parte deles é de autoria da própria autuada. Portanto, não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa do contribuinte ao longo desse processo administrativo. Bom, como já ficou claro, a infração trata da falta de pagamento do imposto por emissão de conhecimentos de transporte referentes a operações de transporte tributadas registradas como isentas. Saliento que a isenção prevista no artigo 149, inciso 149 do anexo 1 do regulamento, se aplica apenas à mercadoria transportada desde o estabelecimento de origem, quando situado no território paulista, até um dos destinos elencados nos incisos 1 a 4 do dispositivo, sendo que o destino deve estar localizado no exterior ou em local vinculado à operação de exportação para o exterior. Entretanto, no presente caso, o que se constata, pelo exame das provas, é que as mercadorias tiveram como origem estabelecimentos localizados em outras unidades da federação, tendo sido transportadas até São Paulo, para depois serem embarcadas em transporte ferroviário até o porto de embarque para exportação. Eu menciono todas as provas, os relatórios, tabelas em que foi baseada a infração. Ressalto ainda que a súmula número 649 do STJ, que determina a isenção do imposto sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, isenta o ICMS nas etapas intermediárias do transporte de mercadorias destinadas ao exterior, não vinculando as decisões desse órgão e não vincula as decisões desse órgão de julgamento administrativo. Digo também que é relevante que o STF já pacificou o entendimento sobre a questão, no sentido de que a imunidade aplica-se apenas a operações de exportação de mercadorias e não ao transporte interestadual das mercadorias até o porto de embarque. E também a Câmara Superior desse tribunal tem julgado reiteradamente que se sujeita à incidência do ICMS a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, quando a origem e o destino se localizam em território nacional. E a título de exemplo, eu reproduzo aliás, a ementa do voto condutor proferido pelo juiz Dr. João Maluf Júnior no processo da RT 06 402-3502 de 2013, onde diz que, na ementa, a matéria já foi amplamente apreciada por esta Corte, prevalecendo o entendimento pela incidência do ICMS no serviço de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias, ainda que as mercadorias transportadas se destinem para o exterior. Destaco ainda que a interpretação observada pela Fazenda Pública Paulista, conforme a resposta à consulta tributária 1005 de 2012, encontra-se em sintonia com o dispositivo regulamentar do artigo 149, anexo 1 do regulamento, que diz que, em sua conclusão, essa resposta à consulta tributária diz que o benefício isentivo alcança a prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal referente a operações restritas de saída da mercadoria do estabelecimento de origem paulista com destino à exportação. E com relação às afirmações da patrona de que as operações todas teriam início e fim no território paulista, se observarmos os vários documentos juntados e as tabelas, verifica-se que, na verdade, as mercadorias têm origem em outros estados, apenas houve um transbordo dessas mercadorias do modal rodoviário para o modal ferroviário em território paulista. Mas o início do transporte, na verdade, ocorreu sempre em outra unidade da federação.
ou seja, não foi verificado que as operações tenham realmente tido início em estabelecimento localizado no estado de São Paulo e que tenham terminado ou no exterior ou em local de embarque diretamente para o exterior. Assim, eu considero procedente a acusação. E com relação entendo também que não há que se falar em confiscatoriedade da multa, uma vez que não se discute nesse tribunal essa questão, por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Também não há como conceder o pedido de relevação das multas em face da vedação nos termos do artigo 527-A do regulamento, uma vez que a infração implica a falta de pagamento do imposto. A questão da atualização do valor das operações para efeito de aplicação da multa já é matéria pacificada nesse tribunal, conforme a súmula número 13, e acolho apenas o pedido do contribuinte com relação aos juros de mora, em face da nova redação da súmula número 10. Portanto, acolho o pedido pela limitação dos juros à taxa Selic. Assim, conheço do recurso ordinário, concedendo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros à taxa Selic. É como voto. Obrigado, Dr. Silag, pela leitura do voto. Abra a palavra aos demais integrantes para debates. Presidente. Dr. Ítalo. Parabenizo novamente o voto do Dr. Silag, muito esclarecedor. E aqui eu só brevemente comento que assim, o recurso e o laudo que o acompanha, né, busca convencer que, por iniciar-se a prestação de transporte pela recorrente dentro do Estado de São Paulo, a prestação seria isenta. Ocorre que, como bem transcreveu o Dr. Silag, o artigo 149 do anexo 1 dispõe que a isenção aplica-se à prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadoria destinada à exportação, quando esta for transportada desde o estabelecimento de origem situado no território paulista até o local de embarque ao exterior, ou seja, o pronome esta logicamente se refere à mercadoria e não à prestação de serviço de transporte, dizendo a norma quando esta for transportada desde o estabelecimento de origem situado no território paulista. Assim, na minha interpretação, a mercadoria colhida, gerada, montada ou fabricada deve originar-se em estabelecimento situado no território paulista, anotando que é princípio basilar da hermenêutica jurídica, segundo aquele que a lei não contém palavras inúteis. Logo, considerando que a mercadoria tem origem em estabelecimentos localizados em outra unidade da federação, penso como relator de que não há como beneficiar-se dessa regra isentiva. A súmula da STJ, ela de fato não pode ser ignorada, ela é recentíssima, acho que pouco mais de um ano, possivelmente antecipando o destino desse tipo de discussão, né? Mas é fato que a jurisprudência desse tribunal é firme em sentido diverso. Então, por hora, eu opto por acompanhar o voto do relator, presidente. Obrigado, Dr. Ítalo. Eu também, em que pese aí essa súmula poder até alterar o entendimento no futuro próximo, o fato é que a jurisprudência atual do TIT e até a solução de consulta mencionada pelo Dr. Silag indicam o caminho aí que a Fazenda Pública entende esse assunto, e nós temos nossos limites aí como julgadores administrativos. Alguém tem mais alguma manifestação? Não havendo mais manifestações. Oi, doutor João Marcelo. Eu vou acompanhar também, só para dizer isso. Perfeito, obrigado. O voto já foi registrado e então assim eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Dr. Paulo, só espera um minutinho, que tá bem ruim meu acesso ao EPAT, tá? Tranquilo, estamos aqui aguardando, doutor João Marcelo.
Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Doutora Carolina, então o voto do Dr. Silag foi acompanhado da unanimidade, no sentido da parcial provimento ao recurso apenas para limitar os juros à taxa Selic. Agradeço a presença, desejo um bom dia. Obrigada, bom dia. E assim nós encerramos o julgamento do caso Rumo Malha Paulista S.A. Próximo processo da pauta, da autuado Biosev Bioenergia S.A., auto de infração 4143081, um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, pedido de sustentação oral pelo Dr. Rodolfo Elias Brasil, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, senhores jogadores. Bom dia, representação fiscal. Bom dia. Passo a palavra, então, para o relator, Dr. João Marcelo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Caso pare a leitura, minha internet também eu acho que não está boa hoje, viu? Então, caso pare, eu peço que vocês me avisem aí de alguma forma, aí, tá bom? Tranquilo. Obrigado. A em 4.143.081.5, Biosev Energia S.A. Relatório. Trata-se de recurso ordinário, as folhas 594635, ofertado pelo contribuinte, em face da decisão de primeira instância de folha 574590, que acolheu a procedência do presente AIN composto dos itens a seguir descritos. Infrações relativas ao crédito do imposto. Devidamente do ICMS, no montante de R$ 63.258,56, no ano de 2016, nos valores e datas especificados no demonstrativo 1 anexo, por meio de registro de valores decorrentes de mercadorias de uso e consumo do estabelecimento, as quais, embora confiram bens do ativo imobilizado do contribuinte, foram irregularmente registradas a crédito no CIAP, elaborado por meio de escrituração fiscal digital, EFD, e transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, conforme se comprova pelos documentos juntados. A irregularidade advém do fato que a legislação tributária veda expressamente o creditamento a partir da aquisição de mercadorias que, assim como as relacionadas no demonstrativo 1, que não são bens do ativo imobilizado, utilizado em sua atividade e não são consumidas no processo industrial ou empregadas para integrar o produto objeto da atividade de industrialização. As mercadorias que compõem o demonstrativo 1 obtido a partir do CIAP, elaborado pelo contribuinte, destinam-se a uso em consertos e manutenções de veículos, equipamentos e instalações industriais, conserto com substituição de partes e peças. Assim, ao lançá-las no CIAP, o contribuinte apropriou-se indevidamente nas suas apurações mensais do ICMS e dos créditos daí decorrentes. Infringência do artigo 66, inciso 5º do RICMES, a multa capitulada no artigo 85, inciso 2º, a linha J, combinada com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei 6.374/89. Creditou-se indevidamente do ICMS, item 2, creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 438.927,22 no ano de 2016, nos valores e datas especificados no demonstrativo 2 anexo, por meio de lançamentos extemporâneos no campo 57, outros créditos, das guias de informação e apuração do ICMS sobre o Código 799, e a ocorrência, crédito sobre material intermediário de valores relacionados a entradas ocorridas durante os exercícios 2012, 13 e 14, de mercadoria de uso e consumo do estabelecimento, isto é, que não configuram bens do ativo imobilizado do contribuinte e não integram o produto da sua industrialização, conforme se comprova pelos documentos anexos, dos quais destacamos o relatório e os demonstrativos apresentados em resposta à notificação fiscal. A irregularidade advém do fato que é vedado pela legislação tributária o creditamento a título de ICMS decorrente
de mercados e consumo de estabelecimento, como as que estão listadas no demonstrativo 2, relacionadas aos créditos apropriados indevidamente nas GIAs, conforme relações apresentadas pelo contribuinte em sua resposta à notificação inicial. O crédito extemporâneo lançado nas GIAs advém de entradas de mercadorias utilizadas em consertos e manutenções de veículos, equipamentos e instalações industriais, cujo crédito é vedado pela legislação tributária. Consequentemente, os referidos créditos foram apropriados indevidamente nas apurações mensais do ICMS do contribuinte. Infringência do artigo 66, inciso 5º, e capitulação da multa no artigo 85, inciso 2º, a linha J, da Lei 6.374 de 89. No recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações em síntese: que teria ocorrido a decadência em relação a fatos geradores ocorridos antes de 28 de maio de 2016, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pela própria redação da decisão normativa CAT 1 de 2001, grande parte dos itens glosados pela autoridade fiscal na infração 1.2 da autuação deveriam gerar direito ao crédito de ICMS, de forma que essa parcela da glosa teria sido lançada contra a expressa previsão de ato interpretativo vinculante da própria Cefaz. Grande parte da infração 1.2 da autuação mereceria ser cancelada, eis que contraria a decisão normativa CAT 1/1 e viola a segurança jurídica, da proteção à confiança legítima do contribuinte e da vedação de comportamento contraditório. Face ao princípio da não cumulatividade, teria direito ao crédito de ICMS sobre bens e mercadorias usados como insumo. A exigência de que, para fins de legitimação, a mercadoria seja consumida integral e imediatamente e seja um elemento indispensável à composição do produto, não encontraria eco na Lei Complementar 87/96, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, agravo interno no recurso especial número 1.817 de São Paulo. Teria apresentado o laudo técnico da Data Agro, as folhas 868-139, que comprovaria a essencialidade dos insumos creditados. Isso ainda teria sido reforçado pelo laudo técnico elaborado pela PricewaterhouseCoopers, PwC, apresentado conjuntamente à impugnação às folhas 265 e 550, que esclareceu que os mesmos itens glosados na presente autuação seriam insumos de seu processo produtivo. Em relação ao item 1.1 do AIN, os bens estariam incorporados ao ativo imobilizado. Vale notar que nem a Lei Complementar 87/96, tampouco o artigo 66.1 do RICMES, exigiriam que, para fins de aproveitamento de crédito em relação dos bens do ativo permanente, os itens sejam diretamente relacionados com a atividade do estabelecimento, mas apenas que não sejam alheios à atividade do estabelecimento. Para a produção de açúcar e álcool, haveria uma série de atividades intermediárias que exigiriam diversos tipos de bens e máquinas para, a partir da cana-de-açúcar, alcançar um resultado as mercadorias comercializadas. Os itens indevidamente entendidos como se meros produtos para conserto fossem, na realidade, incorporar-se-iam a esse ativo e seria necessária a produção da recorrente. Tampouco se diga que tais itens seriam produtos para mera manutenção e conserto, eis que eles se incorporariam ao parque industrial da recorrente, e ali permaneceriam por mais de um ano, cumprindo todos os requisitos previstos para o creditamento do ativo imobilizado, sendo a negativa do crédito uma limitação que, como exposto, não encontraria embasamento legal ou jurisprudencial. A multa seria abusiva e confiscatória, deveria ser relevada ou reduzida. A taxa de juros não poderia ser superior à Selic. Por fim, requer o cancelamento do AIN e subsidiariamente a redução ou afastamento da multa. A recorrente formulou pedido de sustentação oral de suas razões e pede o provimento do apelo. A seu turno, em contrarrazões, as folhas 639 e 666, a ilustre representação fiscal pugna pelo desprovimento do recurso ordinário. O recorrente coleciona os presentes autos, laudo técnico elaborado pela PricewaterhouseCoopers, com a análise específica das glosas efetuadas nos itens 1.1 e 1.2 da autuação, as folhas 669 e 794. Em 29 de 9 de 22, o presente foi incluído em pauta de julgamento. Em 29 de 9 de 22, ou melhor, em 4 de outubro
de 22. O recorrente, por fim, junta ao presente memoriais de julgamento as folhas 797/801, solicitando provimento do recurso ordinário. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, passo a decisão. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passo a palavra, então, para o doutor Rodolfo para a sustentação oral. Bom dia, só, senhor. doutor Rodolfo. Doutor Marcelo, está escutando? Acho que ele caiu e é fundamental que o relator consiga escutar a sustentação oral, né? Sem dúvida. Todos, mas principalmente o relator. Vamos, doutor Rodolfo, eu peço só um minutinho, vamos esperar um pouquinho, ver se volta o doutor João Marcelo. Claro, perfeitamente, presidente. Tentar mandar uma mensagem para ele aqui. Ele informou que caiu a internet, mas já está voltando, tá? Um minutinho só. Opa, caiu, né? Caiu. Mas a Parte gente que parou. bem no limite mesmo, na hora que acabou o relatório. A gente só estava Tá aguardando ok. o senhor para começar a sustentação oral. Bom, então eu passo a palavra agora ao doutor Rodolfo para a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os julgadores, à ilustre representação fiscal. Como bem destacado pelo relator, trata-se de um auto de infração que discute o crédito indevido de ICMS, o qual pode ser desmembrado em duas subinfrações, né, duas infrações distintas, quais sejam o crédito indevido no item 1.1 dos bens que foram considerados geradores de crédito do ativo permanente, do ativo imobilizado da hora recorrente, e aqueles créditos que estão relacionados à classificação que a recorrente deu a determinados itens adquiridos como insumos, isto no item 1.2 no item 1.2 do lançamento, a hora discutido, né? Preliminarmente, senhores jogadores, o que vale destacar, e de forma muito sucinta, é que uma grande parte dos valores ora glosados diz respeito a períodos
a um período especificamente anterior a 28 de maio de 2016, que é a marca que se tem dos 5 anos para trás do lançamento realizado. E isto considerado, o que há que se apontar de uma forma preliminar é que, pela especialidade da regra do artigo 150, parágrafo 4º, uma parcela dos valores ora discutidos deveriam ser fulminada, essa parcela deveria ser fulminada pela decadência. Uma vez apontado este primeiro ponto, o que há que se destacar, senhores jogadores, e eu me permito aqui começar pelo item 1.2 com relação aos insumos, o que há que se destacar é que a empresa ela é uma empresa processadora de açúcar e álcool, e tanto a classificação dos insumos quanto a classificação do ativo, posteriormente discutida também aqui na sustentação, ela precisa considerar o amplo escopo das atividades abarcadas pela recorrente, no que diz respeito ao processo que vai desde o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar até propriamente a produção, a obtenção do produto final, qual seja do açúcar e do álcool comercializado pela recorrente, né? Então, tendo isso em mente, o que vale a pena entender e discutir é que se considerarmos a decisão normativa CAT número 01, que é um ato interpretativo vinculante das autoridades fiscais e da Secretaria de Fazenda, mesmo se considerado este ato, que é tantas vezes utilizado pelas autoridades fiscais, já se tem de cara a franca possibilidade de aproveitamento de crédito de uma gama de insumos do item 1.2 do lançamento, que permitiria o aproveitamento de crédito pela recorrente. Isso porque a decisão normativa CAT número 01, ela trata como insumos passíveis de aproveitamento de crédito aqueles itens que são utilizados no processo produtivo, né? Mas, para além disso, ela traz expressamente que os produtos utilizados para asepsia, limpeza, desbaste, solda, todos esses produtos, por sua vez, também são geradores do crédito do ICMS. Então, é um contrassenso que você tenha na decisão normativa CAT, né, que é uma decisão normativa genérica, que se aplica às atividades produtivas em geral, você ter ali um entendimento de que, por exemplo, itens adquiridos ou itens aplicados no desbaste sejam geradores de crédito, sendo desbastar, né, e aqui um parêntese, sendo desbastar o ato de aparar, o ato de podar, o ato de cortar, é um termo especialmente aplicado no campo, inclusive, ou seja, você tem uma decisão normativa CAT que diz que as aparas, que os cortes feitos no campo, sobretudo, são passíveis de crédito, e você tem, por exemplo, lâminas e facas de corte, que são utilizados para colheita, são obrigatoriamente utilizados para a colheita da cana-de-açúcar. Como não colher, como colher a cana-de-açúcar sem contar com esses discos de corte, com essas facas, com essas lâminas, e você tem aí a glosa do crédito desses produtos. Ao ver da recorrente, não existe esforço hermenêutico que permita não considerar estes itens como insumos, itens que têm até uma durabilidade baixíssima, são trocados com muita frequência, e a gente inclusive apresenta isso nos laudos que foram acostados, seja no laudo emprestado, que foi juntado da impugnação, seja no laudo que agora, recentemente, foi finalizado e foi juntado pela recorrente nos autos, como bem destacado pelo relator, as folhas 690 em diante do presente processo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Existem diversos produtos que, mesmo à luz dessa decisão normativa CAT número 01, poderiam ensejar o crédito da recorrente, e essa é uma questão fundamental para o correto deslinde do presente processo. Mas não fosse isso, senhores jogadores, o que a recorrente busca destacar, e isso faz muito bem a partir do seu laudo da PricewaterhouseCoopers, que foi juntado agora, finalizado e juntado agora há pouco, após uma série de discussões, uma longa elaboração de um trabalho exaustivo para vários lançamentos e estabelecimentos, mas o que se tem é que 100%
desses créditos aproveitados a título de insumos dizem respeito a itens utilizados na execução das atividades produtivas da recorrente, necessários nessas atividades e exauridos no processo produtivo, ainda que não de forma imediata, né? E o que se tem hoje, especialmente à luz da jurisprudência do STJ, que é o órgão competente para tratar sobre legislação infraconstitucional, a quem cabe disciplinar o regime da não cumulatividade por força da própria Constituição. Então, você tem o julgamento do STJ, bem destacado pelo relator, mas que eu permito ler um curto trecho da ementa, que fala o seguinte: a Lei Complementar 87 permite o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social, atividade fim do estabelecimento empresarial. Então, é à luz desse esclarecimento, desse norte que nos dá o Superior Tribunal de Justiça, e também com fundamento no laudo técnico acostado agora há pouco, que mostra que 100% dos créditos dizem respeito a itens utilizados nas atividades, necessários às atividades e exauridos no curso do processo produtivo, que a recorrente vem também buscar o cancelamento da integralidade do item 1.2 do auto de infração, sempre tendo em mente que, além disso, à luz da própria decisão normativa CAT número 01, não existe o menor espaço para você ter qualquer tipo de exigência sobre determinados produtos, que até tem um ciclo de duração baixíssimo, né? Não sobrevivem nem mesmo a um período, a uma safra, né? Bom, mas não fosse isso, e por fim, o que fica claro e a recorrente destaca, já é uma matéria conhecida do presente tribunal, é que essas exigências de consumo imediato e integração ao produto final, naturalmente, são exigências que foram criadas, foram instituídas sob a luz de um convênio ICMS revogado, e a lei complementar, naturalmente, não traz esse tipo de exigência, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando, já sedimentou, na verdade, o entendimento que foi agora destacado pela recorrente. Mas não é só, né? No item 1.1 do lançamento, senhores julgadores, a gente tem uma exigência formulada contra créditos aproveitados, créditos que são relacionados ao ativo imobilizado da recorrente. E o que se tem aqui, senhores julgadores, é o seguinte: a partir de 2007, sobretudo com a convergência das normas contábeis do Brasil com as normas internacionais, ou com um programa de convergência, né? O conceito de ativo permanente ele foi modificado na própria legislação de 1976, tendo sido, por fim, tratado no CPC 27, né? no Comitê de Pronunciamento Técnico número 27. É ele quem diz para nós, aplicadores do direito tributário, o que se deve entender como ativo permanente ou não, né? Não cabendo na qualidade nata do direito tributário de como direito de sobreposição sobre as diversas esferas da vida, seja sobre as esferas jurídicas, seja sobre as esferas de fato, né? Não cabe a gente aqui querer discutir aquilo que a gente empresta ou pega emprestado de outras ciências, né? E à luz do CPC 27, o que a gente tem como esclarecimento básico é que ativo imobilizado são aqueles itens tangíveis mantidos para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, ou ainda para fins administrativos, e que você espera utilizar por mais de um período, né? Mas, para além dessa definição básica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 27, o que a gente precisa destacar, senhores julgadores, é o seguinte: é que o CPC ele é absolutamente detalhado, e nesse seu grau de detalhamento, ele traz expressamente os casos em que você tem bens ou itens, por assim dizer, que são utilizados na reposição ou na manutenção de outros ativos que sejam um complexo, um somatório de ativos, né? Então, assim, não dá para imaginar, senhores julgadores, que a estrutura de caldeiras
da recorrente seja tratado como um ativo único que se deprecia apenas de uma vez e que toda outra substituição que vai ser feita naquelas caldeiras não vai ensejar a ativação de nenhum outro item. Imagina, né? Então, a planta industrial só se adquire, só se ativa uma única vez, e a partir dali é tudo uso e consumo. Faz sentido a troca da caldeira, a troca dos tanques, a troca das tubulações? Tudo isso, tudo que virou troca, agora então não gera mais crédito? É esse o entendimento da autoridade fiscal, mas não é esse o entendimento que a gente extrai do CPC 27, senhores jogadores. O CPC 27, repito, para esses casos de manutenção ou de troca de peças, ele foi enfático. Senhores jogadores, eu me permito aqui ler um pequeno trecho do CPC 27 que fala o seguinte: segundo o princípio do reconhecimento do item 7, a entidade não reconhece no valor contábil de um ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Os custos da manutenção periódica são, principalmente, os custos de mão de obra e de produtos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. Então, aqui o CPC 27 já está dizendo para nós o que é um ativo, ou melhor, o que não pode ser entendido como um ativo para fins desse seu comitê. E, assim seguindo, o mesmo CPC 27, ele trata como ativo permanente as peças sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos, está no parágrafo 8 do CPC 27. Então, peças sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno, quando a entidade espera usá-los por mais de um período, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do seu próprio ativo imobilizado. Então, o que fica claro é que o CPC 27 ele faz uma distinção entre aquilo que é manutenção periódica e aquilo que é peça sobressalente, que possa ser, de alguma forma, individualizada e mensurada para fins de ativação e de tratamento em separado na sua contabilidade. Isso fica ainda mais claro, senhores julgadores, quando a gente vê que o próprio CPC 27 ele vai falar lá no seu parágrafo 43 e seguintes sobre a componentização do ativo. O que é a componentização do ativo mobilizado? É a possibilidade de você, diante de um item com custo significativo, você ter ele em separado, tratado em separado na sua contabilidade e depreciado em separado. Então, senhores, isso fica muito claro à luz, obviamente, do laudo que foi trazido e que trata item a item todo o direito creditório da recorrente, mas isso fica muito claro quando você tem, por exemplo, a planta industrial que a recorrente tem. A título de exemplo, senhores julgadores, os tubos, a vasta extensão de tubos que fica aplicada no setor de evaporação da planta industrial da recorrente, eles tiveram seu crédito do SIAP glosados. Só que eles têm valor expressivo. Tem tubo aqui, tem tubo aqui que tem um valor de R$10.000. Isso é um valor que absolutamente a empresa pode realizar, se assim desejar, a componentização. Então, bom, e naturalmente, senhores jogadores, assim, o que é óbvio, a Lei Complementar 87 nunca trouxe qualquer tipo de diferenciação entre o ativo adquirido por inteiro e as partes que são adquiridas de forma separada, né? Isso sem falar, obviamente, nesse aspecto jurídico que a recorrente nunca deixou de destacar. Então, é à luz desses princípios, é à luz desses esclarecimentos que a recorrente informa que finalizou o laudo juntado nos autos, um laudo que foi juntado, vale dizer, até mesmo antes da inclusão em pauta do presente processo, um laudo que foi juntado e que esse laudo chancela, senhores julgadores, 31% dos valores tomados a título de crédito do SIAP. E mais do que isso, esse laudo aponta que outros 14% ou 15% dos valores glosados a título de SIAP não só dão direito a crédito, como deveriam ter dado direito a crédito na qualidade de insumos, ou seja, permitiriam a tomada de crédito na sua inteireza de face. E o crédito fracionado, naturalmente, é um prejuízo ao próprio contribuinte, né? E não pode, então, haver a glosa de um crédito que o contribuinte toma de uma forma muito mais lenta do que aquela própria da legislação assim o faria. Então,
É à luz desses esclarecimentos, senhores julgadores, e claro, tendo em consideração também a insatisfação da recorrente contra a multa e contra os juros aplicados em valores superiores à taxa Selic, é que a recorrente pugna pelo cancelamento do lançamento. Agradeço a atenção dos senhores julgadores. Obrigado, doutor Rodolfo, pela sustentação oral. Volto a palavra ao relator, doutor João Marcelo. Obrigado, doutor Paulo. Parabéns, doutor Rodolfo, pela sustentação oral. Eu realmente, com os argumentos do doutor Rodolfo, doutor Paulo, eu gostaria de pedir para o presidente, se for possível, a reinclusão desse processo na pauta do próximo julgamento, para que eu pudesse verificar esses memoriais que foram colocados depois, né? Que foram peticionados depois da inclusão na pauta, e uma análise mais pormenorizada do relatório, até em respeito à parte. Se o senhor assim me permitir. Perfeito, doutor João Marcelo. Acho que é muito importante que a gente julgue aqui sem ter nenhuma dúvida, né? Posso, então, retirar e devolver para a pauta da semana que vem já? Vos agradeço. Desculpa, doutor João Marcelo, cortou aqui. Pode ser para a pauta da semana que vem? Sim, pode. Eu vos agradeço. Obrigado. Então, a pedido do relator, eu vou devolver tirar esse processo da pauta de hoje e já devolver para a agenda da pauta da semana que vem, para que o doutor João Marcelo possa tirar eventuais dúvidas aí que tenham restado. E com isso a gente termina o julgamento do caso Biosev Bioenergia S.A. Agradeço a presença do doutor Rodolfo e provavelmente nos veremos de novo semana que vem. Agradeço muitíssimo a atenção, muito obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado, doutor Rodolfo. E com isso nós encerramos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Então eu encerro aqui a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Sessão encerrada, ata gerada. Então, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 6 de outubro de 2022. Peço, por favor, ao Jailson que encerre a gravação.